Há séculos, a figura do anticristo tem fascinado e aterrorizado pessoas em todo o mundo. Muitos se perguntam quem ele será, quando surgirá e, mais importante, de onde ele virá. Neste vídeo, vamos explorar as profecias bíblicas, as pistas deixadas nas Escrituras e o que os estudiosos apontam sobre a origem desse personagem que marcará o fim dos tempos. Prepare-se, porque você pode se surpreender com o que vamos revelar. Antes de continuar, abençoe este canal com seu like e se inscreva para mais conteúdos reveladores. Para entendermos de onde o anticristo pode vir, precisamos mergulhar nas profecias bíblicas que o descrevem com detalhes assombrosos. No livro de Daniel, somos apresentados a uma visão impactante, um pequeno chifre que surge entre 10 reis, representando um poder que se levanta com sutileza, mas rapidamente domina e destrói os outros. Em Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8, lemos: Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Este pequeno chifre, de acordo com os estudiosos, é uma representação simbólica do anticristo. Imagine um líder que começa nas sombras, aparentemente inofensivo, mas que, com astúcia e habilidade, toma o controle das nações. Daniel 7 mostra que esse líder desafiará e subverterá outros reinos, estabelecendo-se como uma figura central de autoridade. Este tipo de poder, nas profecias, é muitas vezes ligado a uma ascensão gradual e discreta, mas com consequências devastadoras para todos os que não estiverem espiritualmente vigilantes. No Apocalipse de João, a imagem é ainda mais vívida. A besta, mencionada em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, é descrita como tendo 10 chifres e 7 cabeças, um símbolo de poder global e domínio absoluto. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Essa besta recebe a autoridade do dragão, que representa Satanás, e usa esse poder para enganar e controlar as multidões. Seu carisma será inigualável, suas palavras como mel aos ouvidos dos que a ouvem, prometendo paz, prosperidade e unidade. Mas por trás de sua aparência atraente, esconde-se um mestre do engano, alguém capaz de manipular corações e mentes para servir seus propósitos sombrios. Pense nas palavras de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que nos advertem sobre o homem da iniquidade, que se exalta acima de tudo que é chamado Deus, chegando a se assentar no templo, proclamando-se como divino. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse ato final de arrogância revela não apenas seu poder político, mas também seu desejo de ser adorado como Deus. Imagine o impacto global que uma figura assim teria, capaz de manipular religiões, governos e a economia mundial. Os estudiosos divergem sobre sua origem geográfica exata. Seria ele oriundo de uma região com forte influência histórica? Ou surgiria de uma coalizão moderna de poder político e econômico?
Seja como for, a Bíblia deixa claro que ele aparecerá em um contexto global que busca respostas e estabilidade, explorando o medo, a insegurança e a esperança das nações. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, há uma referência a um pacto que o anticristo fará por uma semana, ou seja, um período de 7 anos. E ele firmará um pacto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Essa descrição sugere que sua ascensão estará ligada à capacidade de estabelecer um acordo global que traga paz às nações, mas que posteriormente será quebrado de maneira traiçoeira. As pistas são muitas e, às vezes, enigmáticas. Alguns estudiosos apontam para o Oriente Médio devido às raízes das profecias bíblicas, enquanto outros acreditam que ele surgirá em um cenário político global de grande influência, talvez na Europa ou em outro centro de poder. O livro de Ezequiel, no capítulo 38, versículos 2 e 3, menciona Gog, da terra de Magog, como uma figura central nos eventos do fim dos tempos. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Muitos estudiosos veem isso como uma possível indicação da região de onde o anticristo poderia emergir, apontando para regiões ao norte de Israel. No entanto, o foco não é apenas o local, mas o tipo de liderança que ele exercerá. Um governo que controlará a economia, a religião e as nações com mão de ferro. Em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, temos a famosa referência à marca da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse controle econômico total é um dos sinais mais claros do tipo de domínio que o anticristo exercerá sobre o mundo. E é por isso que muitos cristãos veem os avanços tecnológicos e as tendências de centralização do poder econômico como possíveis prenúncios da chegada desse líder. Mas atenção, muitos serão enganados. O anticristo não virá como um inimigo óbvio, mas como alguém que trará promessas de paz e segurança. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, lemos: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Isso significa que sua origem não será percebida de imediato, e o engano será sua maior arma. Estamos preparados para reconhecer esses sinais? Muitos acreditam que ele será um líder carismático, capaz de unir nações e solucionar problemas globais aparentemente insolúveis, exatamente o que o mundo deseja em tempos de crise. Olhe para o mundo ao nosso redor. As tensões políticas, as crises sociais e as divisões religiosas, tudo parece desenhar um cenário perfeito para o surgimento de um líder global. Seria coincidência? Ou será que estamos nos aproximando de um momento profetizado há milênios? Diversos teólogos alertam que os acontecimentos atuais podem ser peças de um grande quebra-cabeça. Em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, Jesus disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Esses sinais parecem indicar que o mundo está se preparando para o surgimento desse líder que oferecerá soluções para uma humanidade desesperada. Independentemente de sua origem geográfica, o mais importante é estar atento aos sinais e manter nossa fé sólida. A Bíblia nos exorta a vigiar e não ser enganados. Em Mateus, capítulo 24, versículo 24, Jesus alerta: porque surgiram falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O anticristo é uma peça central nas profecias finais, mas nossa maior proteção está em conhecer a verdade e permanecer em Deus. Estar em comunhão com Deus e compreender as Escrituras nos permitirá discernir os tempos e os acontecimentos que estão por vir. Muitas vezes, os eventos políticos globais, as crises econômicas e os avanços tecnológicos são vistos como algo distante das profecias bíblicas. Contudo, ao observarmos os cenários descritos em Daniel e Apocalipse, percebemos que há uma conexão clara entre esses eventos e o preparo para a chegada do anticristo. A centralização do poder, o desejo por um líder que ofereça paz e soluções rápidas e a capacidade de controlar as transações econômicas são elementos que apontam para a estrutura que esse líder utilizará para exercer seu domínio. Onde o anticristo surgirá? A resposta pode ser mais complexa do que um local geográfico. É um chamado para a vigilância espiritual. Mais do que tentar identificar o local exato, precisamos estar atentos à essência desse líder e ao tipo de influência que ele exercerá. É um líder que buscará centralizar o poder, controlar a adoração e a economia, e que utilizará o engano como sua principal arma. Fique firme, estude as Escrituras e esteja preparado para discernir os tempos. A verdadeira preparação não está em identificar o anticristo em termos geográficos, mas em compreender seu caráter, suas intenções e, principalmente, em não ser enganado pelas suas promessas vazias. Quer saber mais sobre as profecias dos últimos dias? Clique no card e continue sua jornada conosco. Que possamos ser como as virgens prudentes da parábola em Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, que mantiveram suas lâmpadas preparadas para a chegada do noivo. Estejamos vigilantes, preparados e sempre buscando a verdade em Cristo.